Louvado seja Deus. Eu saúdo a todos os ouvintes com a graça, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa mais uma vez nos frutificar, glorificar em nossas vidas, em nossa casa, em nosso trabalho, a cada dia, em nossos ministérios, dando-nos a oportunidade de ouvir a inerrante palavra e assim compreender a tua verdadeira vontade, porque isso também é dom de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos então à palavra nesse dia, que Deus possa falar ao nosso coração no nome de Jesus. 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém? Que coisa maravilhosa! E podemos então regozijarmos porque o Espírito de Deus não está em oculto. Olha que maravilha! Além dele saber então os teus segredos, conhecer o profundo, as coisas que estão ocultas em Deus, e ele está conosco ao mesmo tempo. Que maravilha! Por isso que Deus é Deus. De todas as formas, ele é absoluto, pleno, soberano. Porque se ele fala essas coisas e ele restringe o Espírito, mas não. Veja que Jesus disse então, eis que eu irei porque eu vou preparar lugar para outra vez voltar e vos levar comigo. Não foi isso que Jesus falou? Agora, vocês não ficarão a sós. Enviarei da parte do meu Pai o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vós conheceis. Jesus está falando isso com os discípulos e essas palavras elas também transportam para nós. Por quê? Porque nós assim cremos. Nós cremos em Deus, nós cremos no Filho, nós entendemos o traslado de Jesus, nós entendemos todo o mandamento, nós entendemos a promessa, sobretudo então, nós sabemos que isto aqui é uma realidade, que Ele está conosco. Então, quando nós queremos descobrir as coisas de Deus, o que nós fazemos? Pedimos ao Pai? Sim. Pedimos também ao Filho? Assim não. Mas pedimos também ao Espírito Santo? Sim. E o Espírito Santo, pela ordem, pela escala, o Espírito Santo então é que vai nos fazer alcançar estas coisas. Mas Cristo e Deus também, mas o Espírito, porque além dele conhecer, ele está conosco. O que disse Jesus? E ele ficará convosco pelos séculos dos séculos, não é isto? Então ele é a presença real, ele está entre nós. Então, quanto às minhas dúvidas, para que me esclareça, eu peço àquele que conhece então todos os segredos de Deus. Veja que o apóstolo João, escrevendo a sua epístola, ele diz então que o Espírito do Senhor, ele diz que o Espírito do Senhor é que vos faz saber todas as coisas. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 27. Primeiro ele diz, e vós tendes a unção, e não é necessário que vos ensine, porque a unção vos faz saber todas as coisas. Então, esse que conhece o profundo de Deus, assim como o nosso Espírito, sabe os nossos segredos, porque às vezes são coisas que estão em oculto, dentro de nós, né? Está lá no centro, lá dentro. E ninguém sabe, senão o nosso Espírito. Agora, quando então o Espírito de Deus, como então o Espírito de Deus conhece todas as coisas de Deus, então quando eu desejo aprender, conhecer os segredos de Deus, eu busco em quem? No Espírito Santo. Aquela pessoa que tem aquela grande dificuldade, eu sei que são muitos que têm muita dificuldade, eu não sei se também lhe falta boa vontade, porque eu tinha muita dificuldade. E eu digo no passado por quê? Porque hoje Deus me esclarece todas as coisas da Bíblia. Ele me esclarece. E louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Então aquela pessoa que ela chega e comenta assim, então, aí eu digo para ele, olha, mas todas as vezes que você for buscar, faça isso. Peça ao Espírito Santo, porque eu sei que ele vai ensinar. E depois que ele nos ensina, a unção permanece. Aí cumpre-se então a palavra que João falou lá na sua epístola, na sua primeira epístola. A unção vos faz saber todas as coisas, mas vos faz saber aquilo que você não conhece. Para tal, então, eu tenho que me dar para que eu venha, então, receber. De que forma? Eu vou meditar com toda dificuldade, mas eu estou a pedir àquele que retira toda a dificuldade e que me faz conhecê-lo sem medida, porque Deus não tem uma medida, uma proporção. Deus é ilimitado, amém? Louvado seja Deus. Aqui está acontecendo uma questão, né? Desde aqui de trás, a gente veja que o povo vinha ali questionando, uns dizendo que era de um, outros dizendo que era de outro. E o apóstolo Paulo, ele falou assim, mas quem é fulano? Quem sou eu? Né? Senão cooperadores, né? Que um planta, o outro rega. Mas quem dá o crescimento, ele começa a usar de uma parábola. Quem dá o crescimento é Deus, e vós sois lavoura de Deus. Ora, se eu sou uma lavoura de Deus, Deus quer cuidar de mim. Não é isso? Então vamos deixar ídolos para lá, vamos deixar essa tal simpatia, mas dar a honra a Ele, ao que proporcionou ao homem a honra. Sim, porque dele é todo o poder e toda a força. Então, ele diz que todavia falamos da sabedoria àqueles que entre os perfeitos, não porém. Porque não existe ninguém que é perfeito. Só há um que está no céu que é perfeito, né? E agora ele diz assim, porque a qual dos príncipes deste mundo conheceu, aqui olha, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. É justamente para que o povo não fique assim, se simpatizando por isso, simpatizando por aquilo. É como nos dias de hoje, não, mas eu não tenho jeito, eu sou até o fim assim, eu só sei, eu sou porque é a única. Não existe isso. A salvação ela não está inquirida em placa de igreja, mas a salvação está inquirida em Deus, né, que possui todas as coisas. Por isso que ele vai dizer então que, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, foram as coisas que ele separou para aqueles, né, para aqueles que o amam, e que Deus a revelou pelo seu Espírito. É por isso que ele foi dizer no nosso texto, que o Espírito dele conhece todas as coisas de Deus. Então, e ele nos revela pelo seu Espírito os segredos de Deus. Nós vamos entender, nós vamos compreender, aprender, sim, na medida então em que ele nos revela, e ele só nos revela para aquele que quer. Se você quer, ele vai revelar para você, porque o Espírito dele penetra todas as coisas, até o mais profundo de Deus. Amém? Olhe comigo, Deus, que maravilha é poder sabermos que não estamos só, Senhor. Naqueles dias, então, que teu filho dizia para os discípulos que não ficassem daquele jeito, eles se abateram muito porque eles pensaram que eles, a partir daquele momento, além da morte que Jesus enfrentaria, o que seria deles? Mas aquilo que Jesus falou, eles não tinham ainda a possibilidade de compreender. Mas depois eles compreenderam, porque o teu Espírito os abundou grandemente, e esse Espírito tem proporcionado essa abundância até os dias de hoje, Pai. Muito obrigado pela presença santa do Espírito Santo. Se nós não tivéssemos essa presença, jamais estaríamos aqui agora prosperando a tua palavra, edificando, sim, a verdade, que é a verdade. Muito obrigado, porque Ele nos dá essa ousadia e liberdade. Nos abençoe, Pai, e reina sobre nós tua graça, tua paz, pois eu te peço orando em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Louvado seja Deus. Deus abençoe. Guarda essa palavra no teu coração. Se Ele permitir, então, amanhã veremos outra vez. Amém? Tchau, tchau.